A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Com graça e paz, né? Amém. Assembleia, a paz do Senhor, a Batista, graça e paz, mas Amém. que vale a intenção do coração que o Senhor sonda. Sou missionário do culto, estou aqui participando, né, desse culto ao Senhor, em comunhão com as irmãs, né? Convidado através da irmã Sabrina, né? E estou aqui com a irmã Aline, né? As demais irmãs, e eu quero trazer uma mensagem, tá? Que está aqui no Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Isso, eu creio que o Senhor falou meu coração através do Espírito Santo para me dar esse entendimento. Mateus capítulo 11, versículo 28. Eu creio que o Senhor, através do seu Espírito Santo, põe essa palavra no meu coração para eu entender, praticar e pregar ela. Pela graça e misericórdia do Senhor. Nós sabemos que a palavra do Senhor é viva, então a mesma passagem que nós ouvimos alguém pregar o que nós já pregamos, ela se transforma através do Espírito Santo de Deus, né? Então, para não perder tempo, está escrito assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O que eu entendo aqui, né? Já vi muita pregação com essa passagem, já preguei, mas nesses dias eu entendo que o Senhor me deu uma revelação nova dessa passagem aqui. Aqui o Senhor está dizendo que aquelas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, né? Seja espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente ou espiritualmente, Ele está chamando a Ele para que essas pessoas sejam aliviadas. Isso acontece quando nós vamos no culto, quando nós vamos na igreja, recebemos a palavra, cantamos louvores e somos orados, né? Com imposição de mãos. Às vezes, na adoração daquele culto, já tem irmãos e irmãs que são renovados, são curados, já são aliviados, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem outros irmãos e irmãs que durante aquele culto vão receber esse alívio na pregação da palavra. Já tem outros que só vão receber esse alívio na oração com imposição de mãos. Mas o Senhor aqui não quer oferecer só um alívio, mas sim um descanso. Eu quero trazer uma parábola para que a gente entenda o que está sendo pregado aqui, para que a gente venha entender, compreender e praticar. Então o alívio é mais ou menos quando a gente vai no culto, recebe uma oração, e aquela oração, aquele culto, aquele louvor, aquela palavra nos traz alívio durante muitos dias e semanas. Mas se a gente não quiser compromisso com Deus, aquele alívio vai passar. E como está em Lucas capítulo 11, versículo 24, que diz que o espírito ruim sai da pessoa, anda por lugares secos, não encontrando repouso, e ele diz o quê? Voltarei para a minha casa de onde eu saí. Então aquela oração, aquele alívio, aquele peso, aquele encosto que a pessoa foi aliviada que saiu dela, vai querer voltar para ela, se ela não quiser um compromisso com o Senhor. Então alívio, muitos podem ter na igreja, mas descanso do Senhor é só para quem tem compromisso com o Senhor. Então são coisas diferentes. Você ir na igreja, receber uma oração, ou um louvor ser tão cheio de Deus que naquele louvor você já chora, já é renovado pelo Espírito Santo, ou a pregação fala tanto com você ou comigo que o Espírito Santo já nos renova e nos dá um alívio. Mas se eu não quiser compromisso com Deus, esse alívio vai ser passageiro e eu não vou descansar no Senhor, eu não vou estar habitando no esconderijo do Altíssimo. E para habitar no esconderijo do Altíssimo, que diz o Salmo 91, já está dizendo ali a revelação, é morar. É morar. Então eu estou vindo aqui hoje nessa casa de oração trazer uma mensagem do Senhor, mas eu não moro aqui. Então, você aí na igreja,
receber um alívio, não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Mas quando nós deixamos o Senhor nos tratar conforme a palavra, aí nós vamos encontrar descanso do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer morada em nós. E quando aquele demônio que saiu, que está em Lucas 11, 24, quiser voltar, ele não vai encontrar a casa vazia. Ele vai encontrar a casa cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus. Mas para o Senhor fazer morada em nós, através do Espírito Santo, é necessário se render à palavra de Deus, que vai dizer, se a gente não liberar perdão, o Senhor não nos perdoa. Então, se a gente não liberar perdão, o Espírito Santo não habita em templos sujos. Então, como nós somos o templo do Espírito Santo, o perdão, ele suja, nos suja. Então é necessário a gente liberar perdão, porque o nosso perdão para pessoas que nos fizeram mal não é mais importante do que o perdão de Deus para nós. E Deus, na sua misericórdia, ele iguala o perdão dele ao nosso, mas não tem comparação. Mas ele fala, se vocês perdoarem, eu perdoo vocês. E o perdão do Senhor é muito mais importante que o nosso perdão. E eu tenho visto, dentro das igrejas, principalmente mulheres de Deus, que têm anos de igreja, que estão com dificuldade de liberar perdão. E isso traz doença. Que pode ir no psiquiatra, pode ir no psicólogo, no melhor médico, que não vai curar. Pode pedir oração para pessoas que ficam dias e dias no monte, que não vai curar. Porque são doenças espirituais, por falta de perdão, por falta de compromisso ao Senhor. Então essas pessoas vão na igreja, recebem alívio, mas elas não têm o descanso do Senhor. São coisas diferentes. Para descansar no esconderijo do Altíssimo, é necessário liberar perdão, orar, falar bem daquelas pessoas que nos causaram dor. Quando nós fazemos isso, com a força que Deus nos dá, nós recebemos o descanso da nossa alma. É como se a gente estivesse voltando do trabalho, no metrô em pé. Está no metrô, voltando para casa. Chega em casa, a gente toma um banho, come a comida e senta no sofá. É um descanso. Mas não é um descanso espiritual, é um descanso físico. E como a nossa irmã teve a oportunidade de falar da mulher samaritana, que o Senhor Jesus deu a fonte da água viva para ela, ali que ele estava dizendo, não é a água física que ela ia ser saciada, era água espiritual através do Espírito Santo. Quando ela confessou que teve vários maridos, quando ela confessou o que o Senhor Jesus falou para ela, ela confessou, ali o Senhor Jesus pôde trabalhar. Como Naamã tinha orgulho, e se ele não mergulhasse naquela água, ele não seria tratado. Então cada um Deus vai tratar de uma forma. Uns é perdão, o outro é orgulho, o outro é medo. Como é que Deus vai tratar o nosso medo? Nos fazendo confrontar contra o diabo. Então, para tratar o pânico, Deus vai nos dar essa lição de enfrentar o Golias que nos ameaça, querendo botar ansiedade, querendo botar pânico, querendo botar depressão. Porque 40 dias Golias foi usado pelo mal para botar pânico, depressão e angústia no povo de Israel. Mas Davi, que tinha intimidade com Deus, cheio do Espírito Santo, que mesmo sendo desprezado pela família, Davi era tão rejeitado pela família dele, tão rejeitado, que quando o profeta Samuel foi ungir um rei naquela família, nem isso para isso ele foi chamado, para sentar à mesa. Como ele era desprezado. E nós vamos ser desprezados por nossos parentes e familiares, por pessoa da igreja. Deus vai permitir isso. É para nos tratar, gente. E Davi, que não tinha mágoa do pai, nem dos irmãos, era cheio do Espírito Santo, porque ele não tinha mágoa. E ele, cheio do Espírito Santo, ele matou, derrubou aquele gigante que afrontava o povo de Israel. Então, esse Golias, que quer trazer pânico, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, depressão, pensamento de morte, nós só vamos vencer ele se a gente liberar nossos parentes que nos rejeitaram, pessoas da igreja que nos rejeitaram. E outra, não é com as armaduras dessas pessoas
que Saul botou a armadura dele em Davi. Não, é com as nossas próprias armaduras. Eu oro muito com o Salmo 23, Salmo 91. Eu só oro assim. Tem pessoas que me criticam, mas é a arma que eu tenho. Não adianta eu botar a armadura de Saul, gente. Tem gente que Deus usa cantando louvor e abraçando. Tem gente que Deus usa pregando. Deus me usa orando com o Salmo 91, Salmo 23. Quantas pessoas Deus me usou para libertar de espírito maligno, de feitiçaria, orando o Salmo 23 e o Salmo 91. São as minhas armas. Porque eu amo minha família, eu não tenho mágoa da minha família que me fez mal, porque eles não entendiam. E os irmãos da igreja que entendem, Deus também usa para nos tratar. Então, quando a gente não aceita a palavra e não quer liberar perdão, não quer deixar Deus nos tratar, é quando uma criança vai no hospital e vê um enfermeiro com uma seringa enorme de Bezetacil. Aquela criança vai querer tomar aquela injeção? Não. Mas o pai e a mãe segura com força para aplicar aquela injeção. A criança vai achar que o pai e a mãe não ama ela, por estar fazendo aquela maldade que ela acha. Mas a gente sabe que aquela injeção vai curar aquela criança. Então nós, quando não aceitamos a injeção do Senhor, nós estamos como essas crianças mimadas. E vamos continuar doentes. Quando nós aceitamos essa injeção, que dói, liberar perdão, falar bem, orar e dar até comida por quem nos fez mal. Quando a gente faz isso, a gente está aceitando a Bezetacil, a antitetânica e aquele antibiótico horrível. Nós estamos aceitando. E ali vem a cura do Senhor. Ali vem só não alívio, vem descanso. Mesmo que não mude o cenário fora de você, mas dentro de você, o Espírito Santo começa a fazer morada e te dá paz, que excede todo entendimento. Então, mulheres geralmente têm mais dificuldade de liberar perdão do que homens. Mas, e não tem porquê, é o vaso mais frágil, não tem porquê os hormônios estão descontrolados, não tem porquê estar na menopausa, ou foi abusada. Gente, mulheres de Deus, se vocês estão aqui, Deus está trazendo uma palavra forte no coração de vocês. Se não for com vocês, é com outras mulheres que vocês vão ministrar a palavra que eu estou ministrando, e onde esse vídeo vai chegar. Se você não tomar a injeção do Senhor, que é como liberar perdão para essa pessoa que te fez mal na tua alma, e orar por ela, você não vai ser curado. Pode ir no melhor psicólogo, no melhor psiquiatra, que não é errado. Mas se você tiver mágoa, você não vai tomar a sua Bezetacil e você não vai ser curado. E só vai contar alívio quando vai no culto. Mas quando vai deitar, vai ter tormenta. É claro que muitas lutas que nós passamos, não temos mágoa, não temos soberba. É Deus querendo nos levar a outro nível de espiritualidade. Então mesmo quem está aqui com a vida não está, quem está correta com Deus, Deus de vez em quando, Deus vai e permite o diabo nos atacar. Para que a gente venha ter mais intimidade e fale como Jó falou. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora te veem os meus olhos. Então tá com a vida não tá? Deus vai permitir luta, dores, para que a gente venha aumentar o nível de intimidade, de espiritualidade. Para quando alguém falar, blasfema desse teu Deus, porque você está passando isso. Ou quando o diabo te atacar, a gente falar, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Seja alguém que a gente ama, que morreu, seja um bem material, ou seja a nossa saúde. Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então quando a gente se humilha e se esforça para praticar a palavra, nós estamos recebendo a cura do Senhor. E aí vem alívio. Então tá com a vida no altar, tá passando luta, é o Senhor te forjando para te levar a outro nível de intimidade e te usar com mais pessoas. Vai enfrentar demônios muito maiores, hierarquia maior. Para você libertar pessoas para a glória de Deus e ter intimidade. E o Senhor ter certeza que você não vai deixar ele, nem vai espremar, e nem querer tirar a tua vida. Se está errado, Deus está tratando. Para tomar o remédio do Senhor e descansar no esconderijo do Altíssimo. E eu agradeço a oportunidade e oro, creio, que essa palavra vai chegar a muitos corações para tomar o remédio do Senhor Jeová. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus.